Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo por aí? Vamos retomar nosso curso ECG Fácil. Hoje vamos falar sobre eletrocardiograma no marca-passo. Hoje, na aula de hoje, eletrocardiograma no marca-passo provisório. E na aula que vem vamos falar sobre marca-passo definitivo, tá? Uma aula um pouco mais complexa. Eu sou Felipe Amorim Zarur, sou cardiologista e vamos dar sequência no nosso curso. Lembrando que essa é uma aula já mais avançada, tá, pessoal? E é uma aula que eu dei num congresso. Eu achei bastante interessante. Eu tentei falar da parte do marca-passo para um público mais, entre aspas, leigo, não cardiologista, né? Então eu chamei essa aula de eletro no marca-passo para o clínico, tá? Então, marca-passo para o clínico para avaliar. Não falarei basicamente de eletro nessa aula. Basicamente a gente vai falar sobre o marca-passo, funcionamento e como que deve ser manuseado, como deve ser utilizado na prática, enfim. Creio que seja uma aula proveitosa e vamos aí, pegue sua pipoca, pegue sua cervejinha aí, sua Heineken e vamos tocar para frente aqui. Um abraço. Aí o marca-passo aí, bonitinho, né? Esse é o marca-passo definitivo, dupla câmara, provavelmente um DDD, tá? A gente vai falar sobre esse aí na aula que vem. Hoje a gente vai falar sobre marca-passo provisório, né? Então, começando a abrir a aula com um pouquinho de história para vocês. Em 1791, Galvani ele fez um experimento com Hans, tá? Um experimento bastante interessante, onde ele estimulou o coração de Hans e percebeu que a partir do estímulo elétrico ocorria a despolarização ventricular do coração da Hans, tá? Então ele percebeu que o coração ele responde a estímulo elétrico externo, respondendo com uma despolarização logo depois que você estimula o coração, tá? Então ele percebeu isso daí. Esse aqui é o nosso amigo Galvani. Olha só, e olha, coincidentemente ele está mexendo com a RAM aqui, ó. Provavelmente está estimulando o coraçãozinho da RAM. Aqui a perninha da RAM, pelo menos, parece que ele está mexendo, estimulando com a RAM. Bom, Galvani, por um acaso, é o mesmo Galvani que inventou o galvanômetro. Lembra lá da física elétrica, lá no ensino médio? O galvanômetro, eles colocavam lá o galvanômetro para ver corrente elétrica, para que lado que ela ia, lembra? E ele também inventou a galvanização. A galvanização, que é, na verdade, quando você pega um metal e reveste ele com um metal secundário mais nobre, né? Podendo utilizar as propriedades do metal que você revestiu, por exemplo, para aumentar durabilidade, para diminuir corrosão, enfim. Então esse é o Galvani, um cara fera, né? Vamos botar até um Thugs Life aí para ele. Falou, Galvani, até mais. Bom, vou colocar a ranzinha aí, né, já que ele estimulou primeiro. E entre 1850 e 1860, esses dois amiguinhos aí, Robert Adams e William Stokes, eles perceberam que um paciente com BAVT, bloqueio atrioventricular total, desenvolvia síncopes e convulsões, tá? E eles acabaram descrevendo uma síndrome clínica secundário a um BAVT e a uma bradiarritmia, né, bloqueio atrioventricular total, levando a convulsões e síncopes, tá? E essa síndrome eles chamaram de síndrome de Stokes-Adams, né? Então, o que é a síndrome de Stokes-Adams? É a evolução de um BAVT ou uma bradiarritmia para convulsões e síncopes, tá? Se você tem um BAVT sintomático, né, o cara convulsionando ou tendo síncope, a gente chama hoje de síndrome de Stokes-Adams por causa desses dois amiguinhos aí. Em 32, já aqui neste século passado, a Riemann, ele foi o primeiro que fez uma estimulação cardíaca em humanos com sucesso, tá? Mas ainda sem conseguir uma reprodução clínica para isso.
E o nosso amiguinho Pouzol, lá em 1952, o Pouzol ele é considerado o pai da estimulação elétrica em humanos, tá? Ou seja, o pai do marca-passo. Ele conseguiu uma reprodução clínica do estímulo do Riemann, né? Ele utilizou a estimulação externa, né? Estimulação elétrica do coração em um paciente portador de síndrome de Stokes-Adams com sucesso terapêutico, tá? Então ele conseguiu tratar a síndrome de Stokes-Adams com a estimulação cardíaca externa, tá bom? Então essa é a historinha que a gente tinha para contar. Bom, marca-passo a gente tem alguns tipos, tá? Temos o marca-passo provisório, que a gente classifica entre transcutâneo e transvenoso, e o definitivo. O definitivo tem as classificações deles também, que a gente vai falar na aula que vem. Esse é o marca-passo transcutâneo, bonitinho. Na verdade, isso aqui são as pás que ligam ao desfibrilador, e o desfibrilador que ele é o aparelho de marca-passo. Essas pás que conduzem, como a gente vai falar. Então, o marca-passo transcutâneo é uma cardioestimulação por impulsos aplicados diretamente no tórax, tá? Então você aplica o estímulo no tórax antero-posterior e nesse meio do caminho aí, por um acaso, o teu coração. E esse estímulo que vai de uma pá para outra estimula indiretamente o coração que está ali no meio do caminho, perfeito? Os impulsos eles são gerados com uma determinada frequência, que a gente vai sempre colocar em impulsos por minuto, ppm, e intensidade, né, que a gente vai classificar em miliamperes, né? Os dispositivos, as indicações. O dispositivo ele é um dispositivo que a gente tem que considerar como provisório sempre, tá? Por quê? Porque ele tem que ser utilizado por curtos períodos. Lembrar que ele gera desconforto, tá? Não dá para ser usado por longos períodos e pode queimar inclusive a pele, tá? A bradicardia com estabilidade hemodinâmica é a grande indicação desse marca-passo transcutâneo, tá? Então o paciente chegou instável hemodinamicamente com uma bradicardia grave, síndrome de Stokes-Adams, né? Seria a grande indicação para a utilização do marca-passo provisório transcutâneo. Ele pode ser utilizado também como dispositivo de ponte para marca-passo transvenoso. Como assim? A gente pode utilizar ele enquanto não chega ao marca-passo transvenoso, tá? Então você pede para o marca-passo transvenoso estar vindo, o pessoal vai lá buscar o marca-passo transvenoso, enquanto isso você pode segurar o paciente com o marca-passo transcutâneo. Você pode utilizar no tratamento de taquiarritmia, uma coisa que a gente chama de overdriving, que eu não vou falar sobre isso não, tá? Vai só confundir a cabeça de vocês. E na PCR em assistolia, será que pode utilizar? Não, não pode. Já passou pela minha cabeça, provavelmente passou pela cabeça de vocês. Olha, o paciente não está em assistolia, será que não vale a pena botar o marca-passo? Todo mundo já teve essa brilhante ideia, viu, gente? Não funciona. Vantagens e desvantagens, tá? É um aparelho de fácil e rápida instalação, é muito rápido na verdade, tá? Você faz o posicionamento das placas e já pode ligar imediatamente. Então ele serve para situações de intervenção imediata, tá? O cara chegou ruim, você vai pegar e começar a tratar o paciente imediatamente. E ele também pode ser utilizado para transporte de pacientes. Lembrar que para transporte de pacientes ele é até melhor do que o marca-passo transvenoso. Como assim melhor? Melhor porque o marca-passo transvenoso ele pode deslocar durante solavancos aí da ambulância, ou enfim, alguma coisa, bateu a ambulância, alguma coisa aconteceu, o próprio paciente pode puxar o marca-passo transvenoso. Então, para transporte de pacientes, é mais eficiente você utilizar o marca-passo transcutâneo, tá? Obviamente, o marca-passo transcutâneo ele tem uma eficácia, né, uma eficiência menor do que o marca-passo transvenoso. Um você estimula o tórax, o outro você estimula diretamente no endocárdio, tá? Então, obviamente, o marca-passo transvenoso ele é melhor do que o marca-passo transcutâneo, tá? Ele pode gerar dor e desconforto, né? Isso é uma desvantagem bastante ruim, tá? Uma desvantagem bastante considerável, porque uma amperagem muito alta
você não consegue utilizar em paciente acordado. Você precisa sedar o paciente ou pelo menos utilizar drogas de alta potência analgésica para poder conseguir fazer o estímulo do coração do paciente. Porque dá choque, viu, gente? Incomoda demais. E como é que a gente utiliza, tá? A primeira coisa, a gente tem que preparar o paciente. Não dá para você colocar o adesivo, né, que é a pá, em cima de pelo, por exemplo. Você não consegue colar a pá no tórax do paciente se ele tiver muito peludo, né? O Tony Ramos da vida. E você precisa secar a pele. Lembrar que o paciente que está instável hemodinamicamente, ele está bastante sudoreico. Então você tem que ter cuidado com os chewbaccas da vida aí, né? Peludão. Então passar a gilete no tórax do paciente. E essa cena é famosa, tá? É de um filme da minha época. Chama Apertem os cintos, o piloto sumiu. Um filme muito bom. Aplicar as pás adesivas conforme o esquema antero-posterior. Dessa forma aqui, olha só. No pré-córdio, na frente, tá? E atrás, embaixo da escápula esquerda, tá? Então você vai colocar antero-posterior. O estímulo ele vai atravessar dessa pá para essa. E no meio do caminho ele acerta o coração aí. Então como é que a gente vai programar o aparelho? Primeira coisa, ligar o desfibrilador e colocar no modo marca-passo, tá? Mexam em desfibriladores, tá, pessoal? Vocês vão ver, dá uma fuçada, ver se o desfibrilador do serviço que vocês trabalham tem o modo marca-passo, é importante, tá? Os desfibriladores bifásicos eles têm, tá? Todos eles. Ajustar a frequência cardíaca, na verdade pulsos por minuto, né? A gente vai ajustar a intensidade que a gente vai utilizar o estímulo em miliamperes e o sincronismo, que a gente vai conversar sobre isso já já. Observar a captura pelo monitor e clinicamente, tá? Principalmente clinicamente. Então como é que funciona? Esse aqui é um desfibrilador Philips, tá? É o que eu considero mais fácil de mexer. Veja qual que é o seu, conheçam o aparelho, isso é o mais importante, tá? Não deixe para conhecer o aparelho na emergência, porque você vai apanhar dele e vai acabar atrasando o tratamento do paciente, tá? Então vamos lá, liga no modo marca-passo ali, nessa palhetinha aqui você vai colocar no modo marca-passo, MP, e aí você vai ajustar. Pacing é quando você está em modo marca-passo, ele vai aparecer esse pacing, pode aparecer, na verdade é como a gente chama, marca-passo, tá? E aí você vai ajustar a frequência que você quer, em pulsos por minuto, ppm, 70 aqui no caso, né? E a amperagem que você vai utilizar, a potência de amperagem que você vai utilizar, aqui em 60 miliamperes. Modo demanda é o modo habitual do marca-passo, em geral não tem outro modo para você escolher, tá? Vai ser sempre em modo demanda. E como é que a gente faz esse ajuste? Depende se o paciente está acordado ou se ele está dormindo, desacordado, tá? Vamos falar primeiro do modo do paciente acordado. Paciente acordado, você vai ajustar primeiro a frequência, na verdade os pulsos por minuto, né? Coloca entre 80 e 100, mais ou menos, tá? E você vai ajustar a voltagem em miliamperes. Como é que a gente ajusta a voltagem? Você vai iniciar com a menor voltagem possível, tá? A menor amperagem possível do aparelho, em geral é 10 miliamperes. E aí você testa 10 miliamperes e fica acompanhando. Não capturou? Aumenta. Não capturou? Aumenta. Então 10, 20, 30, 40, 50, enfim. Você vai subindo. Hora que capturar, você percebeu que capturou, você vai aumentar 10% da voltagem que você capturou. Por exemplo, capturei com 70 miliamperes. Eu vou jogar para 80 mais ou menos, tá? É basicamente dessa forma. Por que isso? Porque a gente utiliza a menor voltagem possível. Dessa forma causa menos desconforto no paciente que está acordado, né? Já no paciente desacordado, a gente não pode perder tempo algum, tá? Então você vai ajustar a frequência da mesma forma, porém você vai começar com a voltagem no talo, tá? Você começa com 200 miliamperes, né, que é a voltagem máxima ou a máxima do aparelho, e vai diminuindo até perder.
Quando perder, você vai voltar para onde você perdeu, tá? Exatamente 10 mA antes de você ter perdido, e vai aumentar 10% a partir disso. Como assim? Imagina que você está abaixando, 80 estava pegando, a hora que você baixou para 70 mA, perdeu. Você vai voltar para 80 e vai colocar mais 10%, ou seja, em torno de 90 mA, beleza? Aqui mostrando a captura. Primeiro, aqui em cima não está capturando. Isso aqui é o estímulo que está vindo do marca-passo, a gente chama de espícula. Tá? Então a espícula aqui não está capturando. Como que eu sei que não está capturando? Porque eu estou vendo aqui a onda P, o QRS estreito, a onda T. A onda P, o QRS estreito, a onda T. Como o marca-passo ele vai despolarizar diretamente o ventrículo, ele vai funcionar como se fosse um ritmo ventricular. Como assim? Ele vai ter que ser alargado, tá? E sem precedência de onda P antes do QRS, tá? Quem que tem que estar antes do QRS? A espícula. Olha só aqui. Espícula, QRS alargado. Espícula, QRS alargado. Espícula, QRS alargado. E aqui em cima, espícula, nada, P, QRS estreito, onda T. Espícula, nada, P, QRS, T. Entendeu? Então aqui em cima, um exemplo de marca-passo que não está capturando. Aqui embaixo, o marca-passo sincronizado com o paciente, tá? Acoplado. Vamos falar agora sobre o marca-passo transvenoso. Aqui o marca-passo é posicionado em ventrículo direito, bonitinho, né? Através da jugular direita. Bom, primeiras indicações, quais são as indicações clássicas de marca-passo transvenoso? Primeira indicação, bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS 2, tá? Lembrar do I2, né? Que é aquele que vai chegando sempre tarde, e aí do nada ele falta, vai para o intermédio, lembra? Aí tem o BAVT, que é o nosso amigo residente. Depois reassistam a aula de bradiarritmia, de bloqueio atrioventriculares. Fibrilação atrial de baixa resposta ventricular. Mais para frente eu vou gravar uma aula de bradiarritmia, tá? Quando que a gente vai utilizar também? Dificuldade com captura por marca-passo transcutâneo. Eu vou falar onde que a gente tem dificuldade com marca-passo transcutâneo para captura já. Você pode utilizar ele como ponte para resolução. Por exemplo, pacientes dá entrada no pronto atendimento com intoxicação digitárica. Intoxicação digitárica pode gerar bradiarritmia, tá? Ou seja, ele, começou a tomar mais comprimidos de digoxina, porque o médico do postinho achou que ajudaria ele a usar mais digoxina, e chega intoxicado, né? Lá com visão igual ao do Van Gogh, né? Todo amarelado e tudo mais. E aí, o que eu faço? Eu passo o marca-passo, dependendo se ele estiver precisando, né? Passo o marca-passo provisório, que seria o transvenoso, e isso vai ser uma ponte para resolução. Como assim? Eu vou parar a digoxina, ele vai melhorar. Em aí 3, 4 dias ele vai estar melhor, tá? Vai passar a intoxicação e ele vai acabar melhorando. Ou seja, ele vai ser uma ponte para a resolução. Depois que ele voltar para o ritmo dele normal, sem a digoxina, a gente pega e saca o marca-passo, está tudo resolvido. Perfeito? Outra possibilidade é você utilizar ele como uma ponte para o marca-passo definitivo. Esse é o mais utilizado, na verdade, tá? Então o paciente chega instável, passa o marca-passo, ao velhinho lá de 90 anos, ele não vai voltar para o ritmo dele, tá? Então você passa o marca-passo porque ele estava instável e ele acaba indo aguardar o marca-passo definitivo enquanto você está com o marca-passo provisório. Depois você saca o marca-passo provisório, né? E ele pode ser também um backup para grandes cirurgias. Como assim? Tem uma tríade clássica, né? Que seria bloqueio atrioventricular de primeiro grau, mais BRD, mais BDAS, né? Que é o bloqueio divisional anterosuperior. Então, bloqueio de ramo direito, mais bloqueio atrioventricular de primeiro grau, mais bloqueio divisional anterosuperior. Essa tríade, ela é uma tríade que nos faz pensar em possibilidade de evolução para BAVT, tá? O paciente está na iminência de evoluir para BAVT. Por que isso é importante? Porque imagina um paciente que tenha isso e vá para uma cirurgia grande, enorme, tipo o Whipple, né? Como que eu vou mandar esse paciente para a cirurgia de Whipple se eu sei que ele tem risco de fazer um BAVT no meio da cirurgia?
Então você passa o marca-passo provisório nele, né, transvenoso, e se ele precisar a gente liga, se não, você não precisa ligar, só sacar ele depois. Ah, mas por que não passa na hora? Porque vai dar muito trabalho você passar no meio de uma cirurgia, o cara vai estabilizar, enfim. É melhor você já ter esse backup, né, passado, para depois se for tudo bem, tranquilo, você simplesmente saca o marca-passo, tá tudo bem, tá? Aqui as possibilidades para dificuldade de captura com marca-passo transcutâneo. Basicamente são situações que aumentam a impedância, né? Por exemplo, aqui o Jabba the Hutt, né? É um grande obeso. Imagina você estimular o tórax do Jabba com um marca-passo transcutâneo. Imagina você botar um eletrodo aqui e o outro na costa dele. Quanto de amperagem que você não vai ter que ter para poder fazer um estímulo através do coração dele, né? Da mesma forma o DPOC, que aumenta muito o tamanho, o diâmetro do tórax, tá? Além disso, derrame pericárdico também, tá? Você vai ter uma barreira entre o coração e o pericárdio, derrame pleural volumoso e o desconforto pela alta amperagem. Tem pessoas que têm desconforto mesmo com baixa amperagem, tá? Você coloca lá 30, 40 miliamperes e ele não consegue tolerar, tá? Simplesmente não tolera. Aí você acaba tendo ou que sedar o paciente ou suspender o uso do marca-passo transcutâneo. Aqui o posicionamento do eletrodo, isso aqui é um pouco complexo, tá? Não precisa saber isso não, mas quando a gente está passando o eletrodo do marca-passo, ali você vai entrar pela jugular, né? Cai na cava superior, depois átrio direito. A hora que você entra no átrio direito e estiver estimulando o eletrodo, a hora que ele estiver na entradinha do átrio direito, vai ser por cima do átrio, né? Na parte alta do átrio direito, você vai ficar com essa onda P grande e negativa, parecendo um QRS. Depois, quando ela chegar na metade do átrio direito, ela vai ficar com um padrão isodifásico. E quando ele estiver na base do átrio direito, ele vai ficar com um padrão positivo pontudo, como se fosse um QRS positivo, tá? E aí quando você entra no ventrículo direito, atravessa a tricúspide, e a hora que você encosta na parede do VD, estimulando, você vai assumir um padrão de bloqueio de ramo esquerdo, tá? É esse o padrão que a gente quer. Ou dessa forma aqui, como está aqui, ou melhor ainda se ele estiver bem impactado, que ele vai fazer como se fosse um supra de ST. Ele vai ter um bloqueio de ramo esquerdo com supra de ST, tá? Esse é o padrão mais adequado de QRS. Esse aqui também é adequado, mas esse é o mais adequado. E aí se você não consegue ancorar ele no VD, ele começa a entrar para a via de saída e acaba entrando dentro da artéria pulmonar. E aí ele começa a assumir um padrão de bloqueio de ramo direito, tá vendo? Aqui você vai ter que recuar e voltar para dentro do VD. Aqui um videozinho só mostrando como é que é a passagem do marca-passo, tá? Eu não vou me ater muito a eles. Quem não tiver interesse pode passar para frente, tá? Mas eu acho legal vocês verem como é que é uma passagem de marca-passo. Vamos lá. Aqui é um BAVT, tá vendo as ondas P ali dissociadas? Esse é o introdutor, o dilatador, o azulzinho, e a camisinha que a gente pode utilizar, tá? Alto som, né? Ali ele está funcionando a jugular interna direita. Conseguiu a punção venosa, tá? A jugular interna. Melhor local para posicionamento de eletrodo é aí. Tá passando o fio guia. Passou o fio guia. Consegue passar o fio guia. O guia fica dentro do ventrículo direito. Você consegue tirar aí a agulha, tá? Agora você pode retirar a agulha. Você vai posicionar o introdutor, que ele vai por dentro do dilatador, tá? O dilatador vai por dentro do introdutor, desculpa. E aí você vai pelo fio guia, que serve para isso, tá? Com o introdutor com o dilatador por dentro. E vai atolar ele ali no pescoço do cara. Tá empurrando, tá? Pode colocar os dois juntos de uma vez. E aí introduz, tá? Tá lá, o introdutor foi introduzido.
Agora você saca o fio guia e vai sacar na sequência o dilatador, que é o azulzinho que estava dentro. Tá lá, sacou o dilatador, você não volta o sangue porque ele tem um sistema de válvula ali. Esse é o fio de marca-passo, tá? Ele tem uma ponta com duas posições para estímulo, tá vendo? Aqui. E aqui atrás você tem um fiozinho preto e um vermelho, tá? O vermelho positivo, o preto negativo, tá? E aí você consegue, vai medir, tá? A distância passa por dentro da camisinha, para depois você poder reajustar. Se você perder a captura, sem contaminar, né? Porque a camisinha vai preservar a esterilidade. E aí você vai medir até onde que você vai poder levar o fio do marca-passo. Porque é importante saber não passar muito, porque senão você acaba entrando dentro da artéria pulmonar, né? Acho que é isso, pessoal. Não precisa mais seguir, não. Tá bom, né? Deu pra ouvir? Depois eu vou ver se deu pra ouvir, porque ficou muito alto. Esse é o posicionamento final do fio do marca-passo, tá? Transvenoso. Então o ideal é ele ficar nessa parte, região final aqui que a gente chama de infundíbulo do VD, tá? E aí a programação. A programação a gente vai programar com certa frequência, né? Que é o rate. A gente vai programar com certa voltagem, que é o chamado output, que é o quanto que eu vou utilizar de energia para despolarizar o coração. Ou você vai ver como output, ou você vai ver a descrição STEAM, que é de estímulo, tá? E com uma certa sensibilidade, que a gente vai falar sobre o próximo slide. Lembrar que o output, quanto mais alto ele tiver, quanto mais alto você precisar utilizar de estímulo, output, né? Pior vai ser o posicionamento do eletrodo, porque se você está precisando de alta energia para despolarizar, quer dizer que você não está numa posição tão boa para despolarização, porque quanto mais baixo for o estímulo que eu consiga despolarizar o ventrículo, melhor, né? Já que provavelmente ele vai estar melhor ancorado. O marca-passo, ele basicamente é uma estrutura que vai fazer duas funções: estimular o coração e sentir quando o coração está batendo por conta própria, de forma autônoma, né, por conta dele mesmo. Imagina que o paciente tenha um BAVT transitório. Como assim? Tem momentos que ele está em BAVT, tem momentos que ele está em ritmo sinusal. O que vai acontecer? Quando ele está em BAVT, eu quero que o marca-passo estimule, perfeito? E quando ele está em ritmo sinusal, que ele está intercalando, isso acontece principalmente em paciente isquêmico, tá? Quando ele está em ritmo sinusal, eu quero que o marca-passo se iniba, perfeito? E como que ele vai fazer para se inibir? Ele tem que ver o coração batendo. E como que ele vê? Através da sensibilidade. Ele consegue sentir o QRS, tá? Imagina que esse homenzinho aqui é o QRS, tá? Ele consegue ver quando o QRS aparece atrás do muro. A sensibilidade seria o muro, tá? Como assim? Ele tem que ver, ele passando pelo muro, ele sempre vai ver. Mas se a sensibilidade tiver com este número muito alto, ou seja, o muro muito alto, ele não vai ver nunca, tá? Então ele vai ficar competindo com o coração, tá? O marca-passo ele não vai conseguir identificar o QRS, não vai conseguir identificar o batimento autônomo do coração e vai acabar competindo, ficar competindo com o próprio estímulo cardíaco autônomo dele, né? Da mesma forma, se o muro for muito baixo, ele vai sentir, além do QRS, outras coisas que não são batimento. Por exemplo, miofasciculações, tá? Então, ele pode sentir de mais ou ele pode sentir de menos. Por que eu coloco o muro? Porque esse número aqui não é quanto mais alto ele é mais sensível, não. O número aqui é o quanto que ele vai conseguir sentir. Como assim? Aqui, quando ele coloca 10 de sensibilidade, ele só vai conseguir sentir o QRS acima de 10 mV. Aqui, ele vai sentir o QRS acima de 1 mV. Aqui, então, por exemplo, ele pode sentir de mais e aqui ele pode sentir de menos. Aqui
seria o ideal, em torno de 2 de sensibilidade. A gente não mexe muito na sensibilidade porque ela é em torno de 2, tá? Entre 2 e 10 milivolts, tá? O QRS é onda R normal, em torno aí de 9 milivolts, então acaba sendo capturada, acaba sendo bem observada com, entre aspas, um muro de 2 milivolts, tá? Muito complicado, gente? É um pouco difícil de explicar isso, mas eu acho que essa foi a forma mais fácil que eu encontrei, tá bom? Qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários ou me mandem um e-mail, beleza? E até a próxima, minha gente, tá? Vamos continuar na próxima aula com o marca-passo definitivo. Uma aula acho que é até mais legal, porque a gente vai ver eletro de fato, vai ter os probleminhas, tá? Vocês vão gostar, pode confiar. Eu creio que na semana que vem a gente consegue já gravar essa aula. Essa aula aqui me deu um trabalho do caramba, principalmente porque essa aqui acho que é a terceira vez que eu tô gravando. As outras duas deu um problema na gravação, comeu um pedaço da gravação e não ficou bom. E aí ele fica encavalado, enfim. Mas é isso, né? YouTube é dessa forma mesmo, vamos seguindo. E um grande abraço para todos aí, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.